Boa noite a todos. Para o nosso momento de prece, evangelho e irradiação do Centro Espírita Cearense, Emmanuel, na mensagem Refúgio, nos relembra que, ante as provas da vida, imagina-te em Deus. Todo o trabalho é bênção se te apoias em Deus. Em peças e conflitos, não te afastes de Deus. Lutas e incompreensões, refugia-te em Deus. Ninguém vive nem age fora das leis de Deus. Vencerás hoje e sempre, entregando-te a Deus. Que nosso modelo e guia Jesus Cristo nos conduza cada vez mais no caminho do amor, com a prática da caridade, humildade e gratidão por tudo o que nos aconteça em nossas vidas. Que assim seja. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Item 9. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforçam façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. E esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que, antes, sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convincentes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhe submete às exigências, perguntaram a si mesmo: o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse? Deus impõe condições e não aceita as que lhes queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirige humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Muito boa noite, caríssimos irmãos. Na passagem do Evangelho, vale considerar que quando Jesus afirmou que Deus havia ocultado os mistérios aos sábios e aos prudentes e os tinham revelado aos simples e pequenos, em verdade observava que certos homens de cultura e intelectualidade achavam-se perfeitos eruditos.
não precisando de mais nada além do seu vasto conhecimento. Por sua vez, orgulhosos porque retinham vários títulos, acreditavam-se superiores e melhores que os outros, fechando assim as comportas da alma às fontes inspirativas e intuitivas do plano espiritual. Porém, os pequenos e simples, aos quais se reportava o mestre, são aqueles outros que, devido à posição flexível em face da vida, descortinam novas ideias e conceitos, absorvendo descobertas e pesquisas de todo o teor, selecionando as produtivas para o seu próprio mundo mental. Por não serem conservadores e intransigentes, e sim afeiçoados à reflexão constante das leis eternas e ao exercício da fé raciocinada, reúne melhores condições de observar a vida com os olhos de ver. São conhecidos pela maturidade evolutiva, que é avaliada levando-se em conta seus comportamentos nos mais variados níveis de realização, entre os diversos setores: físico, mental, emocional, social e espiritual da existência humana. Pelo modo como agem e como se comportam diante de problemas e dificuldades, os pequenos e os simples têm a noção exata de sua própria maturidade espiritual. Além disso, sentem uma sensação enorme de serenidade e paz, pela capacidade, pela eficiência e pelos atributos pessoais e por se comportarem dentro do que esperam de si mesmos. Entendamos, caros irmãos, o simples nessa passagem se refere aos que são descomplicados, os que não se deixam envolver por métodos extravagantes, supostamente científicos e por critérios de análise rígida. Simples são os que sempre usam a lógica e o bom senso, que nascem da voz do coração e não daqueles que querem tornar pública a exaltação do seu próprio ego. Os sábios, a quem o Senhor se referia, deram os denominadores e controladores da mente humana, que desempenhavam papéis sociais, usando máscaras diversas segundo as situações convenientes. Estão à nossa volta. São criaturas sem originalidade e criatividade, porque não são capazes de ouvir as vibrações que descem do mais alto sobre as almas da terra. Não suportam a mais leve crítica, mesmo quando construtiva, de seus atos, feitos, raciocínios e ideias. Por isso, deixam de analisá-la para comprovar não a sua validade. Por se considerarem donos da verdade, reagem e se irritam esquecendo que esses comentários poderiam, em alguns casos, proporcionar-lhes melhores reflexões com ampliação da consciência. Vale considerar que esses sábios não se lançam em novas amizades e afeições, pois conservam as atitudes preconceituosas de classe social, cor, de religião e de outras tantas, amarrando-se a exclusivismos egoísticos. Percebamos que o Mestre Jesus queria dizer quando se reportava às luzes do céu, que assim agilizariam os simples a pensar com mais lucidez, a se expressar com maior naturalidade, para que pudessem desbravar os mistérios do amor e das verdades espirituais, transformando-se no futuro nos reais missionários das leis eternas. Que aprendamos a ser simples e espontâneos, para que assim possamos abandonar a hipocrisia e então aprender a se desligar quando preciso do mundo externo, a fim de deixar fluir amplamente no seu mundo interior as correntezas da luz. São todos aqueles que prestam atenção no Deus em si e entram em contato com Ele e consigo mesmo. São, enfim, aqueles que já permitem escutar sua fonte interior de inspiração e, ao mesmo tempo, confiar nela plenamente. Estamos finalizando o nosso Evangelho, mas vamos nos unir em pensamentos com a boa espiritualidade, com os benfeitores do Centro Espírita Cearense, para que as águas das nossas casas, das casas dos nossos vizinhos, das casas dos nossos familiares e amigos, dos abrigos, dos presídios,
dos hospitais, das UPAs, as águas do mundo inteiro, que elas recebam a luz divina, que elas recebam o remédio necessário, que elas possam trazer a força que a água traz na nossa vida, porque necessitamos tanto da água. E ela pode nos trazer boas energias. No Evangelho de hoje, tem uma pequena passagem muito importante, quando diz: o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte. Isso mesmo. Por toda parte, pelo mundo inteiro, Deus derrama a onda de luz, de amor, de energia, de fluidos bons, para quem está com os olhos abertos, os olhos da consciência abertos, para pedir, para rogar e para agir, tentando mudar e melhorar sempre. Boa noite, assim seja.